maravilloso. Así que, queridos hermanos, seguimos con la expresión de la palabra de Dios de aquí para adelante, que es la cuestión clave. Nosotros hablamos la primera, hay los programas que son cultura predominante, pero el Espíritu Santo es fundamental. Y ahora vamos a entrar en el tercer tema y conseguir, les informo, estamos grabando desde ahora para luego alzar esto en la red que nosotros podemos tener la posibilidad. Así que les invito para irmos a la página de número 6, donde usted tiene en su celular o en su hojita en la mano, para nosotros desarrollar la tercera posibilidad o clave para el éxito que necesitamos en el discipulado familiar. Y es exactamente la comunidad de la iglesia. La comunidad de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo nos muestra ese camino, nos guía para llegar a tener la reflexión que nosotros colocamos otro día, para llegar a esto. Cuando me voy al templo a informarme y formarme, para luego en casa, así como usted está mirando en la pantalla, tener la posibilidad de tener una gran familia alrededor de lo que nosotros vamos a reproducir en nuestra casa. Ojo, queridos hermanos, e incluso yo reconozco a algunos de los compañeros, porque también he vivido muchísimo esto, que a la vez nosotros estamos tan cansados de tantas situaciones o fatigas, los líderes, que llegamos en casa y no queremos ni tocar en los temas, pero es necesario y es importante. Necesitamos hablar de lo que se fue predicado, preguntar a nuestros hijos qué entendieron, qué frase tocó en su corazón de la prédica de la noche, del día, qué palabra clave usted puede sacar de estos versículos bíblicos que fue leído. Y cuando lo hacemos de esta forma, automáticamente, por la gracia de Dios, tenemos la posibilidad de crecer como familia, como pueblo de Dios, y hacer la tarea que nos dio Jesucristo como un trabajo no solo de suma importancia, sino obligatorio. Ir y hacer discípulos. No puede ser que nosotros estamos en la iglesia muchos años y no tenemos una persona que presentamos a Dios y que esta persona aceptó la fe y que yo caminé con esta persona 6 meses, un año, hasta él se bautizar. No puede ser. No podés llegar en el cielo con las manos vacías. Tenemos que hacer la tarea. Y cuando nosotros empezamos a descubrir que en el discipulado familiar me faculta não solo la teoria como uma cultura predominante de programas, não solo la poderosa presença do Espírito, sino lo que ele me ensina através das Escrituras, assim como comunidade cristiana, como comunidade igreja, como nós hacemos parte do corpo de Cristo, podemos lograr hacer muito mais de lo que nós podemos imaginar. Este estudio nos vai ensinar exatamente poner em prática esta expressão maravilhosa, que com o Espírito Santo, a igreja é capacitada e a igreja distribui a los líderes e a los padres para que luego também reproduzcan em suas casas e a seu alrededor este trabalho magnífico que Jesus nos pediu para hacer. Los pastores que estão muito mais adelantados que nós estão dando testemunho que sua congregação, algumas de elas, chegou a ter 2 vezes e algumas 3 vezes mais de membresia em 5 anos. Porque quando esse trabalho de discipulado familiar penetra no coração da pessoa, em seu sentido, em las manos para trabalhar, ele já não pode estar sem fazer nada. Ele já não é mais aquele creyente que me gostou outro dia, o pastor Juan Riquelme, que quer entrar em qualquer momento com nós, porque ele está adelantado com isto também com nós. Ele disse outro dia uma expressão que me gostou. Ele disse: "Há creyente, pastor, que é chamado creyente esponja." Que significa? Solo quer receber, nunca quer dar. Ele é o creyente esponja, está llenito, pero ele não quer dar uma gota d'água sequer. No, hermano, no es el diseño de Dios. El Señor nos llamó para reproducir, para producir. El Señor nos llamó para tener otro. La cosa más linda es cuando usted llega a un lugar y quien pasó por la experiencia va a estar de acuerdo conmigo y alguien sale allá en el medio del culto y viene a abrazarte y te dice en el oído: "Oh, papá espiritual,
Oh, papá o mamá que me ha traído a la fe cristiana, evangélica, en el nombre del Señor Jesucristo. Es una satisfacción maravillosa cuando usted puede instruir una persona 6 meses, un año, andando detrás de él, llamándole, buscándole, enviando auxilio, pan diario de la palabra, encaminándole el bautismo y hacer el trabajo que el Señor nos pidió para hacer. Acá deja bem claro que nosotros tenemos como pieza clave en el discipulado familiar la comunidad. Pero mira, en este punto es esencial cambiar la perspectiva predominante de lo que, de que el hogar forma parte de nuestra vida privada y debe mantenerse apartado de nuestra vida en la iglesia. No, esto tenemos que cambiar. ¿Se acuerda cuando empezamos con la cuestión del shh? Ese shh, en mi casa es privado, no podemos. No, esto tiene que cambiar. Yo no puedo ser una cosa en casa y otra cosa en la iglesia. Nosotros tenemos que ser la misma persona. Esta vida privada ya es una vida santa. Aún con nuestros errores, siempre vamos a aclarar esto. No significa que seremos perfectos. Lo que estamos pedindo en este material es que dejamos ya de vivir con máscaras. Que dejamos ya de portarnos bien en el culto, pero estamos mal en casa. Ya tenemos que parar con esto. Tenemos que sentar, conversar, buscar ayuda. Y ciertamente Dios nos ayudará a través de alguien. De acuerdo al plan de Dios, como nos dice la Biblia, está en tu material, el hogar es parte integral de la iglesia. El hogar. Y significa una extensión del reino. Es tu primera iglesia, tu hogar. Por eso es parte integral de la iglesia, en el ámbito de la comunidad cristiana, donde usted congrega, donde usted está participando. El hogar hace parte fundamental de la integración de la iglesia de Cristo. No es aislado. Por eso, hermanos, cuando nosotros no entendemos esto, y yo conozco varios amigos pastores en el Brasil, por ejemplo, la gente son templista. ¿Por qué son templistas? Porque el pastor pensando en esto, muchas veces quiere que la gente esté en el templo. Y está bien que venga al templo, que escuche la palabra, la instrucción. Pero ¿y después? ¿Qué hacemos cuando nosotros, la Biblia dice, qué hacemos con el octavo día? El octavo día es el día después de la prédica. ¿Qué hacemos? Si no hay transformación, vamos a necesitar volver como una drogadicción, buscando siempre la misma pastilla para seguir adelante. No es posible que en 20 años yo ya no sé lidiar, no sé aún lidiar en casa con mi familia. Con 20 años en la fe, yo ya tenía que ser maestro, como dice el apóstol Pablo en algunas iglesias. Que nosotros ya no teníamos que estar tomando leche, sino que ya teníamos que estar comiendo un asado. Ya teníamos que estar comiendo ya un cardaval. É verdade, um pucheiro de lunes que nos dá aquele alimento que nos fortalece para seguir caminhando. Não pode ser que uma pessoa, como me passou essa semana passada, de alguém que está na fé mais de 40 anos, pero que está desistindo por qualquer coisa e nos chama e nos reclama porque eu não tenho tempo para atendê-la. Eu tenho tempo para atender a gente que está necessitado, não a gente mimada. Eu não posso estar involucrado com uma pessoa que tem 44 anos de fé e que quer que eu esteja em sua casa cada 48 horas. Então, isso significa que cada 2, 3 dias eu tenho que estar em sua casa. Não pode ser que esta pessoa de 40 anos de fé necessita que o pastor esteja em sua casa cada 48 horas. Eu não tenho nem tempo para isto. E se eu vou em tua casa 48 horas em seguida, em 6 meses você não vai poder ver minha cara. ¿Entendés? Porque va a tener problema. Y esto pasa con la gente que no crece. Entonces, el hogar nunca debería ser una entidad separada, escondida en algún lugar fuera del ámbito de la iglesia de Cristo. No, para nada. Solo de esta manera la iglesia puede funcionar como el centro del equipamiento para empoderar a sus miembros a que lleve al fin de cabo que el hogar sea un lugar donde nos encontramos también con Dios y no solo en el templo. Esto es una cuestión de gente católica, que eles piensan que Dios está en el templo, por eso pasa en frente de la iglesia y hace la señal de la cruz. Como dice el pastor Osvaldo y dice, Señor, ¿cómo hago para llenar esto? Está diciendo la panza, sin hacer trabajar este, que son los dos brazos.
¿Entiendes? Así hace la gente cuando pasa enfrente de la iglesia por ahí. Pero nosotros no podemos vivir así. Nosotros não vivimos dessa forma. Nosotros que temos conhecimento da palavra. Digo nosotros, não de forma denominacional, senão aqueles que leem a Bíblia. Aqueles que leem a palavra de Deus sabem perfeitamente que nós temos que priorizar a estima de amar a Deus e mi semejante como a mim mesmo. E o mais cercano tuyo, o próximo mais cercano tuyo, é tu família, querido. É tua esposa, aunque a la vez por la mañana, quando se desperta, não está assim como entrou no altar contigo, pero sigue sendo tu senhora. De la forma que também a esposita tem que mirar a esse esposo que tem um coração amável, que tolera, que soporta en el amor de Cristo qualquer circunstância. Nosotros, el prójimo mais cercano tuyo, é os que estão dentro de tu casa, é os que estão dentro da família, pertenecendo ao hogar. Então, a igreja é a família del pueblo de Deus. La iglesia es la familia del pueblo de Dios, no olvidando que esta primera iglesia es tu familia, es tu familia. ¿Y qué dijo Dios a través de la palabra que iniciamos en el 12, capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 18 y sigue con la familia de Abraham? Ele me dijo assim: a partir de agora, usted será uma bendição tu família, e a partir de tu família, todas as famílias del mundo serão benditas. Mira que privilégio. A primeira família foi criada por Deus. Gênesis capítulo 1, 26. Um homem e uma mulher se uniram e de aí sale a família. Com o plano de multiplicar e frutificar e llenar a terra. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Um grupo particular de pessoas apartada para Ele, para Deus. Ojo, queridos. Outros que querem ter tanto domínio em sua casa e em sua família, que Deus não tem nem sequer espaço para obrar milagros e maravilhas em meio de eles. Há homens tão inseguros que mesmo Deus não pode falar com sua senhora. Não pode. Então, ¿qué pasa? O tipo quer controlar todo como se tiene uma rienda em las manos. E tem que fazer todo o contrário. Tem que agarrar sua família, seus filhos, a amada esposita, e poner frente a la cruz de Cristo e arrodillar e dizer: Senhor, aqui estamos, como Pablo nos ensinou, a ponernos delante de ti, a crucificar nosso viejo homem e a ser conforme tu voluntad para que as coisas caminem bem. Então, quando nós temos esse parâmetro bíblico, sentamos e conversamos, não ordenamos, não gritamos, não decimos quem manda acá sou eu, senão que quem manda acá é o Espírito Santo. E Ele permite que você governe, pero quem manda é o Espírito de Deus. E se isto não está passando, automaticamente vas a ter problema, porque acabamos de falar que a igreja é a família del pueblo de Deus, e a primeira igreja é tu família. A lo largo do Antigo Testamento, está em tu hojita aí, deixa bem claro que nós devemos aprender como Deus, persistentemente, com sua graça, sempre queria ter um povo unido, família, comunidade, para estar a la adoração de Deus. Acuérdense que sempre eu les falei que duas coisas você vai entender em la Bíblia, desde o Antigo e o Novo Testamento, aparecem duas coisas fundamentais. Quando entendes isto, as demais coisas serão que vão ser añadidas para bendecir-nos diariamente. Pero quando entendamos que a primeira coisa que Deus quer é que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado, que a glória seja solo del Senhor. E a segunda coisa é que você ensina isto para outros. Então, se eu já sei que a glória é del Senhor e não minha, eu dou glória a Deus e luego quero que outro aprenda a ser o mesmo. Isto se chama, Jesus depois transmitiu para os obreiros dizendo: isto se chama multiplicação, isto se chama discipulado, isto se chama hacer a tarefa, criar uma família, que esta família se multiplique em muitas famílias. Queridos amigos, a Bíblia deixa bem claro que Deus faz menção explícita da família natural. Em Deuteronômio, capítulo 6, ele deixa claro, indicando como deveria comportar-se em seus hogares. Solo ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até o versículo 9, vai deixar claro para você como deve comportar-se em la casa. E deixa claro o Senhor em sua palavra as considerações da integração desta comunidade.
desse lugar donde nosotros somos vistos de maneira aislada, às vezes separada. Não pode ser. Já não podemos ter essa separação. Lo que eu sou na igreja, tenho que seguir sendo na casa, no hogar. Automaticamente, no Antigo Testamento, há acá acto aislado, evidentemente que entendemos, verdade? Situações que passou allá com a situação de Acã e o livro de Josué, pero esto em outro momento se pode explicar, verdade? Pero, donde me vou? Que havia clãs, verdade? Em cada tribo, e cada clã estava formado por famílias, por indivíduos, por pessoas que faziam parte da igreja, ou seja, de Israel naquele entonces. Assim que, de forma holística, global, nós como indivíduos somos clãs que pertenecemos ao povo de Deus. Tem acá o clã Gouveia, o clã González, o clã Caballeros, todos esses grupos de indivíduos que formaram suas próprias famílias, pertenece a la gran familia del pueblo de Dios. No podemos estar aislados. No se puede de ninguna forma, queridos, estar solos como familia diciendo, no, nosotros vamos a servir a Dios. No, usted tiene que pertenecer a una comunidad para ser recibido por la fe en Cristo. No hay forma de estar aislado. Desde o empezar de la historia, Dios Padre criou de forma particular indivíduos que formam clãs, que esses clãs formam uma grande nação. Israel começou assim. Israel tinha 12 tribos, ¿se acuerda? Dessas tribos havia os clãs, e desses clãs e tribos formou a nação. E a igreja de Cristo é o mesmo. En el Pentecostés, dice, cuando llegó el momento del nacimiento de la iglesia por el derramamiento del Espíritu Santo, que sabemos bien allá en los creyentes de Hechos de los Apóstolos, Dios reunió a los creyentes y formó una familia espiritual. De tu familia natural vas a pertenecer a la familia espiritual, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Jesús ejemplificó esto, que esta familia divina está teniendo una referencia a los seguidores, hermanos y hermanas. Mateo capítulo 12. La primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 14, está escrito así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Imagina lo que está diciendo la palabra. O sea, pertenecemos unos a otros. Aunque no te guste la idea a la vez, pero tenés que soportar muchas situaciones en la misma iglesia porque pertenecemos unos a otros. Algunos más maduros, otros más duros. Mira a diferença. Alguns maduros vai crescendo em fé, suportando, amando, e outros mais duros de coração que temos que tolerar e suportar. Pero se ele está na família espiritual, você e eu como família natural em nosso clã temos que soportarlo, amarlo en Cristo Jesús. El plan de Dios entonces es que cada creyente se convierte en un miembro de la familia de la iglesia y viva como parte integral de esta iglesia. Nosotros cuando entendemos esto, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta el 47. En tu material está mal, ahí tienes que corregir. Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta el 47. Ahí aparece exactamente la decisión, la multiplicación. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma. Y ningún decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Esto es la iglesia donde tenemos que pertenecer. La iglesia espiritual. La iglesia que es el cuerpo al que Dios otorga. ¿Qué significa? Permite tener dones, capítulo 12 de Romano, que está esos dones a servicio de los demás. Oh, hermanos queridos, hay mucha gente que cuando Él dio la gracia, le da un don, ele pensa que já é mais que os outros.
Y ahí él empieza a querer ser el protagonista de las reuniones. Incluso ya he visto gente ya cortar la palabra de Dios, que es la primacía, es la esencia, es lo primero, lo mejor que pasa en el culto, para hablar lo que él quiere hablar en nombre de Dios, pero ni siquiera conoce esta regla de tener una ética espiritual, de saber respetar la palabra de Dios. La Biblia dice que el profeta tiene que tener dominio sobre sí propio, no puede atropellar y hacer lo que quiera, pero la gente que tiene dones piensa que él es mejor que los demás, y no es así. Entonces Dios llama perfectamente a esta iglesia para donarles, para darles dones, hacer funcionar, ¿verdad? Funciones distintas, cada don en su manera. Después, 1 Corintios 12 también habla de los dones espirituales, que es para el servicio de la necesidad de la iglesia. Y después en Efesios capítulo 4, versículo 11, habla de los dones ministeriales. Los primeros dones del capítulo 12 de Romano es para el servicio funcional distintos en la iglesia. E incluso lavar el baño de la congregación es un don maravilloso que nem todos tienen. ¿Cuántas de las hermanas que pueden decir acá conmigo que no van a multitud a ayudar a la esposa del pastor o a alguien a hacer la limpieza de la iglesia? Solo quien tiene el don, sabiendo que al limpiar esta silla, y usted hace con corazón, orando a Dios diciendo: Señor, quién sabe hoy el Señor a través del Espíritu Santo va a enviar una persona necesitada y ella va a sentar en esta silla que yo limpié, para que ella pueda reproducir lo que yo estoy reproduciendo, el servicio a los demás. Esse dom é maravilhoso, é o dom de serviço, é o dom que caracteriza a Jesucristo. Jesucristo en la diaconía servía a la gente, servía a los obreros, lavó los pies de los obreros. Pero hay gente, hermano, que pasa en nuestra denominación ADP, hay gente que pasa de diácono a presbítero y él ya no puede servir una silla. Alguien un día pasó conmigo esto, yo dije así: fulano, tráeme esta silla por favor. Él dice: pastor, pide para un diácono. Yo ya no soy diácono, ahora soy presbítero, me dice. Imagina ustedes cómo fue la alegría de mi rostro cuando yo miré la pobreza espiritual y ministerial de esta persona. Ahora él ya no puede más agarrar una silla y llevar allá para la necesidad de un pastor o de un obrero. ¿Por qué? Porque él ya cree que él está en otro patamar, que él está en otro nivel. No entendió nada, queridos. No entendió nada. ¿Entendeu? Jesús, cuando da esos dones, funciones distintas para el servicio. Jesús, cuando da los dones espirituales, otra vez es para la necesidad de la iglesia. Y en Efesios, cuando da los dones ministeriales, que es dones de Jesús, es para formación de ou capacitação de personas santas, que são os pastores, evangelistas, os maestros, que Deus dá para a igreja para, diz as versões mais antigas, perfeccionar os santos. Me gusta mais capacitar os santos, porque é muito difícil esta palavra perfectos neste mundo que vivimos, pero sim estamos para capacitar os santos. Muito bem, assim que devemos observar o seguinte, que discipular a sus miembros, capítulo 4 de 1 Timoteo, deja bem claro que aí é as enseñanças, porque havia já naquele entonces muitos falsos maestros. Então tinha uma necessidade muito grande de discipular a seus membros. Pablo tomou a moléstia, tempo, de fazer trabalho árduo, porque já naquele entonces já havia os falsos maestros. Luego, cuidar de ellos, de la iglesia, es una necesidad básica, mínima, que se puede pedir a los líderes. Y luego equiparlos para que luego en sus hogares, desde ahí, ellos pueden empezar a dar frutos, formando, aunque sea su propia familia, para el servicio de la gracia de Dios y de la fe que todos nosotros lo tenemos. Así que los dones para preparar al pueblo santo es una necesidad, y por esto Dios nos capacita con los dones, con los talentos que tenemos. Ojo, cuando usted recibe como una dádiva, no pensando que es más que los demás o mejor. Aí aparece para ustedes esta pergunta. Que diz a pergunta? Diz: de que maneira podemos, como parte de uma comunidade eclesial
que significa de la iglesia, contribuir al desarrollo de la vida hogareña, ya en el hogar, de los demás en la iglesia, asegurándonos de que nadie se sienta aislado del cuerpo de Cristo? ¿Cómo? ¿De qué manera podemos hacer con que esta comunidad eclesial, que esta iglesia pueda involucrar a todos? Hermanos, permita decirles, porque ya, por misericordia de Dios, este año que entra, ya vamos para 34 años que estamos trabajando con la iglesia. Yo conozco bien lo que voy a hablar, ¿verdad? Hay gente, hay personas que ele não tem nenhum desejo de aportar, de ajudar. Uma vez que ele está em alguma posição, ele se sente privilegiado mais que os demais, talvez por sua oração, por seu ayuno, por seus exercícios espirituais, que temos que seguir haciendo, pero que não é o que Deus está mostrando na palavra. Quanto mais o Senhor te promueve em dones, em capacidade, em prestação de experiências espirituais ou prestação de serviço à gente, quanto mais te capacita o Senhor, mais você tem que estar à disposição do serviço. O Senhor deixou bem claro, quanto mais tenho, mais responsabilidade me pesa sobre os ombros. Assim que resposta damos a esta pergunta? De que maneira podemos, como parte de uma comunidade eclesial, contribuir no desenvolvimento da vida no hogar? A través do Espírito Santo, junto com a igreja, que são os obreiros que vão ajudar, e o discipulador. Esse discipulador pode ser um líder que está entre nós, ou este discipulador pode ser o mesmo papá ou mamá em casa. Esta é a resposta. O que temos que fazer? Temos que ter integração, formação e atenção. Todo isso me leva a pensar em processo. Ou seja, se você, a través do Espírito Santo, sos da igreja de Cristo porque aceptaste o sacrifício do Senhor Jesucristo, agora o que te falta é ser um discipulador. E esse discipulador significa que você tem que ter integridade, ser íntegro, completo, integração, pero também necessita formação, é o que estamos fazendo, pero também necessita ter atenção para ver o que está passando ao redor tuyo, em tu casa, onde trabalha, na mesma congregação onde perteneces, e todo isso me leva ao processo. Como sempre digo a la gente, não há sucesso sem passar por um processo. Olvídalo. Em la vida, todo o que você tem que fazer, todo o que você vai conquistar, tem que ser processo. E incluso, hermano, um carinho a mais de la esposita, você tem que fazer um processo. Não é assim nomás. Nadie é dueño de nadie. La gente tem liberdade e a la vez somos mais prisioneiros que qualquer em nossa liberdade, porque em minha liberdade o Senhor não me permite viver em libertinagem. Então, eu tenho que poner mais atenção para que, se por aí eu quero agradar, tenho que fazer minha parte e tenho que fazer funcionar. Assim que aí está a expressão da palavra. Luego que nós vamos entrar agora em los hacedores de discípulos, que é o discipulador que está na mão esquerda aí de tu pantalla. O Espírito Santo é o centro para esse processo de transformação de vida. Luego está a igreja que nos vai ajudar a entender, interpretar, amar isto e dizer, está à disposição de vocês esse trabalho que o pastor Valcrey está fazendo desde o ministério. Uma vez que a igreja está proporcionando a través do ministério esta capacitação, só resta você agarrar a oportunidade de ser um discipulador dentro de tu mesmo hogar para luego ao redor de tu vida. Assim que, manos à obra. Deus nos chama para ser hacedores de discípulos. En la página número 8 del material que envié para ustedes, aí abajo está escrito algo importante sobre hacedores de discípulos. Diz assim: aunque el reino de Dios no se construye con manos humanas, hasta aí entendemos, verdade? Porque há uma coma, por isso dou uma pausa. Deja bem claro, aún que el reino de Dios no se construye con manos humanas, ojo, se lleva a cabo a través de manos humanas. ¿Qué entendimos ahí, hermanos? Que la construcción es del Espíritu.
Pero el proceso, el llevar a cabo, pertenece al discipulador, a la iglesia, a los obreiros, a los pastores, a aqueles que estão em frente para capacitar os santos. Capítulo 4 e 11, acabamos de falar sobre os dones de Jesus, que são os dones ministeriales. Os outros dones são dones do Espírito Santo, que se dá a qualquer pessoa. Pero os dones de Jesus se dá solamente para aqueles que têm llamados exclusivos para cada uma das funções que está no capítulo 4 e 11 a seguir de Efésios. Assim que, deixa bem claro acá esta frase, que aunque o reino de Deus não se construye com manos humanas, porque é establecido por el Espírito de Deus, leva a cabo por manos humanas lo que o Espírito nos está dando. Ojo, sempre decimos e vamos seguir hablando que não adelanta usted esperar que Deus realiza algo que é função tuya. Não adelante estar orando. Mira, eu estou gravando isto e não tenho nenhum medo de dizer-lhes. Não adelante estar orando, como eu conosco gente que há 12 anos que está orando e ayunando. Está muito bem, tem que seguir fazendo por sua família, pero não para manipular a Deus. Não para meter a Deus contra a parede. Não, acuérdate que o siervo acá sos tú, soy yo, que o Senhor é Ele, que nós servimos a Ele, a sua voluntad. E de repente Deus muitas vezes ha hablado a través da palavra, de um siervo de Ele, de uma sierva, de uma canção, de um niño. Deus ha hablado que era a parte que você já tinha que ter hecho para solucionar um problema na casa. Talvez, como essa experiência que estou falando de um obreiro que há 12 anos que está orando por sua família e a gente não responde, é porque sua hija vino a falar comigo dizendo, el dia que ele venia a pedir perdão por nós, para nós, de todo que hizo com nós, com sua santidade, aí nós podemos pensar, pastor, a volver a la igreja. Imagina, hermanos, que tuve que escuchar de la nena. El dia, e eu quando fui a falar e confrontar e falar com amor e dizer ao obreiro do Senhor que ele tem que recordar coisas que ele hizo, que ele pegou fora de lugar, que ele le maltratou, que ele le chamou de inútil, que ele cresceu dando um maltrato em la casa, que ele tem que reconhecer isto agora e tem que baixar o nível de seu filho e tem que dizer a sua hija, a los outros, mira, papá se equivocou, eu não tinha conhecimento, perdonar-me, vamos orar juntos, vou chamar o pastor, nos vai ensinar algo. Quando eu lhe falei isto, sabe o que me respondeu? Não, eles têm que saber que em minha casa mando eu sou o papai. Aí eu lhe disse, então siga orando, irmão. Já que você pensa assim, siga orando. Entendés? Pero o Espírito está dizendo, através da atitude de tu hija e através da enseñança de tu próprio pastor, que você está equivocado. Pero não, ele disse que não está equivocado porque ele é o papá. Você não necessita gritar em tu casa para que tus hijos sepan que você é o papá. É só mirarte no espejo, você vai ver que sos mais viejo que tus hijos. E eles todos se vão dar conta que vos sos o papá. Pero vos e eu, a mamá, a abuelita, simplesmente com tu palavra, com a autoridade do Espírito de Deus, vai receber todo o cuidado, toda a necessidade dessa gente, toda a atenção de eles em relação a tu persona, será em primeiro lugar quando você tem voz e voto em meio de tu família. Não adianta gritar de lejos, hermanos, como muitos estão acostumados a ser no púlpito. Quando você grita de lejos, a gente cierra o ouvido. Pero quando o Espírito te toma e você transmite palavra com amor, com desejo de cambiar e de poner à disposição de ajudar esta pessoa, o coraçãocito se abre e a gente começa a entender o que Deus quer fazer e a bendição é grande. Assim que, para ser hacedores de discípulos, temos que levar a cabo o projeto de Deus, que é construir a família espiritual, a igreja de Cristo. Construir a família espiritual, Deus depende da família natural. E a família natural é tuya. Mira a palavra que acabo de usar, não sei se se dá conta. Eu dije que Deus depende. Um dia eu prediquei isso no círculo de oração e uma irmã se quedou desesperada quando eu falei que despertei um dia pela manhã, coloquei o pé no suelo e falei assim, Senhor, que tu queres que eu te haga hoje? Que necessita você? E a irmã diz, pastor, por favor, Deus é Deus, Deus não necessita de nada. Então não entendeu nada do evangelho.
Não entendeu nada do que diz a Sagrada Escritura. ¿Para que Jesus tinha que estar 3 anos e meio formando os obreiros, para que esses obreiros pudessem aprender a poner em prática o aprendizado de Jesus, que foi a parte teórica e prática, para luego, solito, o Senhor les empurrou ao mundo. E na época de eles fizeram muito bem sua tarefa. E eram 12 homens imperfeitos, queridos. Pero eles entenderam perfeitamente. El espiritual va a ser Dios. Pero, que es imposible, ¿verdad? Pero el posible tenemos que hacer nosotros. El espiritual es formar de gente imperfectas una iglesia, familia espiritual. Y nuestra parte es hacer parte de esto como familia natural. Una vez entendendo esto, vamos para el plan de Dios, que es engrandecer de forma maravillosa, como dice ahí en la hojita. El plan de Dios es engrandecer al hombre mucho más que cualquier otra cosa. Los hombres son el método de Dios, porque los hombres, habla acá de humanidad, es lo que tiene capacidad de desarrollar lo que está en tu pantalla: cognición, corazón, que es la emoción, y el actuar, que es el poder de decisión y la voluntad. Solamente los hombres tienen la capacidad de, por eso se llama imagen y semejanza del Señor, que es las 3 cosas del poder de la personalidad que hablé otro día: poder de cognición, razonamiento. Los animales no pueden razonar, hacen las cosas por instinto. Poder de amar. Nosotros tenemos corazón, sentimientos, emociones, alma. Y luego poner en práctica las decisiones por mi voluntad, que es poder de decisión. Por eso en la frase ahí no interpreten mal. Dice claramente que el plan de Dios es engrandecer al hombre en su capacidad, para que esos hombres estén bajo los métodos de Dios. Una vez que está bajo los métodos de Dios, la iglesia busca mejores métodos y Dios busca mejores hombres. El pueblo, cuando no entiende, está buscando los mejores, pero Dios busca los hombres. Porque, ¿qué entendemos con esto? Que cuando yo estoy detrás del producto humano, que la mejor inversión es el producto humano, mejor que las máquinas, mejor que un montón de cosas, entonces estoy entendiendo lo que Dios quiere hacer. Quiere formar una familia espiritual a través de esta familia natural, que sos vos, que soy yo, uno de los actores de la transformación. Actores claves, que es la iglesia de Cristo, que somos nosotros los discipuladores. Si usted va conmigo en la página de número 9, vas a ver que va a aparecer, hermanos, en ese discipulador lo siguiente. Mira el método de Dios, que es el hombre. Mira, el llamado de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo está en Mateo 28. ¿A quién Dios está necesitando ahí? A la iglesia. Él dice: a ustedes van a necesitar. Los ángeles querían hacer la tarea, pero Dios dejó claro: no voy a dar una oportunidad para ellos, yo necesito que ellos aprendan. Entonces lo primero que aparece en el método de Dios, que es el hombre, el método de Dios siempre fue la humanidad. Aparece ahí la gran comisión. Luego dice: Dios nos usa para guiar a su rebaño, aunque Él es el dueño. Pero ¿a quién le usa? Usa a los maestros, pastores, que están enfrente del rebaño. ¿Entiendes cómo es importante el hombre para Dios? ¿Cómo es importante tu vida para Dios? Luego Dios deja bien claro: Dios nos utiliza como vasos de sus misterios, Primero a los Corintios capítulo 4, versículos de 1 y 2, dice así: pues, tengamos los hombres como servidores de Cristo, administradores de misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos queridos, permítanme decirles, nosotros estamos viviendo una época terrible en la iglesia evangélica del mundo. No solo acá en Paraguay, en el Brasil está terrible. Hay crisis en toda América Latina de líderes. Los jóvenes no se interesan más por el ministerio como nosotros antes.
La gente está abandonando la fe, las iglesias, por A o B motivo. Entonces, deja bem claro, Deus necessita homens fieles para levar a cabo su proyecto. Em Gálatas 4:19 deja bem claro que Deus nos usa para servirle com seus propósitos. Não só nos chama o Senhor para a gran comissão, sino que luego, apesar de ser dueño de la iglesia, nos chama para dirigir a iglesia, instruir, capacitar, animar, juntar-se com eles, orar juntos, cantar juntos. Não só receber o dízimo de eles. Luego deja bem claro que Deus nos chama para servir com propósito. Tem que ter propósito. Toda a manhã, se você despertou, é porque Deus sigue dando duas coisas para ti. E mira o que te vou dizer. Primeiro, é a dádiva de la misericórdia, que é regalo que Deus põe a tu disposição. Cada manhã se renueva a misericórdia de Deus. E a segunda coisa, se você despertou hoje, é porque aún Deus sigue creyendo que você está em seus projetos e planos e propósitos. Senão você já havia, se despertaste hoje, porque Deus aún tem algum propósito contigo. Pero há gente que desperta já há 20 anos e nem sequer ora por nadie, senão que por si próprio. Se você despertou hoje, porque Deus tem propósito em tu vida. Em Gálatas 4:19 diz: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mira o que está dizendo Pablo. Hasta que Cristo seja formado em vosotros. Aí aparece Colossenses. Deus nos usa para discipular a outros. Todas essas frases maravilhosas en el método de Deus é para bendecir a la família de Deus. Nos chama a gran comissão, nos capacita para estar frente ao rebanho, nos mostra o caminho através de sermos vasos dos mistérios de Deus, revelando as coisas, pero também nos usa para servir com seus propósitos, e luego Deus quer usar nós para discipular a outros. Hermanos, 1 Coríntios 11:1, aí diz: sede imitadores. Mejor eu quero que você cambie esta palavra para as versões novas que já saca. Mejor ser seguidores. Seguidores. Porque imitar, hasta Satanás intenta imitar as coisas do céu, pero seguidor é diferente. Imitar uma coisa, seguir a outra. Filipenses 3:17 diz: hermanos, sede imitadores outra vez. Cambia esta palavra e põe seguidores. Seguidores de mim, como eu fui seguidor de Cristo. Em Filipenses 4:9 deixa bem claro: lo que aprendisteis e recebisteis. Aqui está falando de exemplo. Pablo está dizendo: lo que você aprendeu de mim, recebeu de mim, escutou de mim, haga esto. Imagina que autoridade que tinha. Porque ele entendeu como ela era o propósito de Deus, a película de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3:9 aparece aí: não porque não tivéssemos direitos, senão por daros a nós mesmos um exemplo, para que a gente pudesse seguir-nos. Pablo diz: eu tinha direito de levar hasta uma irmã comigo, como tinha os outros. Eu tinha direito de comer del pan que vocês fazem, pero para dar exemplo e vocês serem seguidores, eu estou fazendo o trabalho desta forma que estou fazendo. Em 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz: tú pues, hijo meu, esfuérzate en la gracia. Esforzarte é hacer um pouquinho mais de força, hermano. É empurrar um pouquinho mais a pedra. Esfuérzate. Não vai cair do cielo as coisas como você imagina. O impossível Deus hará, pero o possível você tem que hacerlo. Esfuérzate, diz a palavra. Lo que has oído de mim ante muitos testigos, decía Pablo para su hijo en la fe. Esto encarga a hombres fieles. Hombres fieles que entendam que eles têm que ser a diferença, hacer a diferença, dar o exemplo. E temos que iniciar em casa isto, não na igreja. Sabe, alguns maestros teólogos dizem que o púlpito é lugar de covardes. ¿Sabe por que dizem isto? Porque allá no púlpito, sem ter direito a gente de poner su parte, como nós vamos dar a oportunidade para que você hable em seguida,
Entonces habla lo que quiera en el púlpito, vomita todo ahí su catarsis, grita con la gente, manda a la gente a aquel lado, dice todas esas cosas, pero después en privado no vive 10% de lo que predica ahí. Y es un problema. Entonces, la medida que nos adelantamos nosotros en la experiencia del discipulado familiar y vamos adentrando con el conocimiento, nuestro éxito está en el esfuerzo. Y ahí aparecen los tres protagonistas que nosotros colocamos: el Espíritu Santo, el discipulador y la iglesia. Son los protagonistas. Dios te llama. Jesús nos dice así: id a ser discípulos entre los líderes y miembros de la iglesia, enseñándoles a vivir sus caminos de vida en el hogar. Mateo 28:19 en otra versión. En esta sesión, queridos, nosotros estamos aprendiendo que no solo logramos esto con los programas, con las reuniones. No, la fórmula del éxito para la transformación completa de la vida debe involucrar Dios, la comunidad y la iglesia de Cristo. Son los tres actores. Es la participación tripartita o tripartita que mejor puede comprender. Es Dios, la iglesia y nosotros. Es Dios, la iglesia y usted. La iglesia son los obreros que facilitan los trabajos. Dios es la presencia del Espíritu para el proceso de transformación. Pero lo que se lleva a cabo la obra del Señor somos nosotros. Si entendemos esto, vamos a ser parte del protagonismo que Dios nos llama para la transformación de vida, empezando en el hogar y luego llevando a cabo a nuestro alrededor. Así que yo dejo de compartir pantalla y vamos a hablar un instante, queridos hermanos,